Mostra as garras, fala contra a delação de Cid e avisa, quer a Caixa Econômica Federal toda para o Centrão. Show de horrores! O que está no celular do ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres? Com Lula no exterior, o vice Geraldo Alckmin ganha a cena nas redes sociais. Mas você decide quando é hora de levantar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite para você que está chegando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, que já estamos no ar. Segundou, minha gente, segundou, dia 18 de setembro de 2023. E eu tô de volta, firme e forte, nem tão firme, nem tão forte, mas já estamos de volta. Essa é a boa notícia de hoje, Gabi. Além de saúde, eu te desejo coragem, que hoje é segunda-feira. Coragem e saúde para nós. Olha, Gabi andou convidada, você imagina, quando todo mundo já teve, você já tinha tomado todas as vacinas. Pois é, tão demodê, né, em 2023, Covid, mas teve gente. Gente, eu tomei vacina bivalente, tá? Tô com o meu esquema vacinal completo, então fica até um aviso para todo forte, mundo. Né? Foi forte, eu ainda até tô com um resquício de tosse, a produção vai ter que ficar mutando o meu microfone. Sim. Hoje não vai ser fácil o trabalho da produção, porque eu ainda tô com uma tossinha, mais 5 dias de febre, de cama, tá foi bem pesado. Ela vai variando, tem novas cepas, etc. E a cobertura vacinal está muito baixa, viu? Fiquei bem preocupada acompanhando. Agora testou negativo, tá agora negativo. Bonitinho. E é bom que a gente aprende com o erro dos outros. No meu caso não foi nem erro, porque eu tô com o esquema vacinal completo, mas todo mundo, olha, fica o alerta, porque realmente é muito pesado. Não vale a pena, tem um monte de gente dizendo, não vou tomar agora porque os sintomas da vacina, tem que tomar. Efeito colateral da vacina é muito forte. Olha, não vale a pena, gente, tá? É bem forte, tá? Essa nova cepa. Então fica Tome vacina. Tomem vacina. Eu tava com medo de efeito colateral, mas não tive nada. É isso. E é de graça, gente. É só ir lá tomar a sua vacina e acabou. E aí você evita dor de cabeça. E sintomas fortes, né? Que isso que é o mais importante. Me recuperei na minha casa, é outra coisa. Sentimos a sua falta, mas bem. Também senti muita falta. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Bora lá, então, né? Você que está nos acompanhando nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também pelo canal Com Brasil, já que segundou, né? Uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. E também boa noite para você que nos assiste de Manoel Duarte, Rio de Janeiro, Chapada dos Veadeiros, Piracicaba, Rio Pardo, Eslovênia, João Pessoa, Feira de Santana, Passo Fundo, Osasco, Vitória. E uma delas está de aniversário, não é isso? De aniversário hoje, entre outras, Feira de Santana. Tem Lambari, Minas Gerais também, Estância Hidromineral, no sul de Minas, mas tem Feira de Santana, que está fazendo 190 anos, Chico. Bela cidade. Agora eu lembrei, a terra da Maria Quitéria, aquela militar importantíssima na independência do Brasil e da Bahia também. Patrona do Exército Brasileiro. É, importantíssimo. Excelente lembrança. Artilharia, cara. Mulher, a Maria Quitéria não fazia as lambanças que os militares bolsonaristas fazem, não. Maria Quitéria era uma mulher séria. Era uma mulher séria. Exatamente, gente. Muito bom. Outros que estão por aí, não. E a gente vai falar sobre isso, lógico, ao longo do programa, né? Tem muito assunto para a gente continuar tratando. A gente vai falar do... Essa abertura foi incrível, né? Não preciso nem comentar. Esse show de horrores da política brasileira. Gostei das garras. E também do celular de Anderson Torres, um show de horrores. A gente vai falar sobre tudo isso. Coisa por aí. Antes do Chico fazer a famosa abertura dele que você já conhece, peço, claro, para você deixar o nosso like, especialmente hoje, né, que eu tô voltando, então vou fazer esse pedido especial aí para você. Para você deixar o like aqui para nossa transmissão, também ativar o sininho, né, Chico Sá, para receber. Fia o dedo aí, fia o dedo que a Gabi merece. Senta o dedo no like, como a gente diz aqui, para você receber desde o início da nossa transmissão toda a nossa programação completa e, claro, você pode participar, sempre fazer esse programa junto com a gente, mandando seu vídeo com o celular deitado na horizontal,
número 11 98899 2893. Pelo zap, você manda no máximo 15 segundos do seu comentário. Vambora, Chico Pinheiro. Vamos começar. Hoje vai ser em 2 tempos. O primeiro tempo é a gente falar da polícia que mata. E no caso, e que morre também às vezes. A polícia da Bahia, mais uma vez, que fazer o quê? A polícia da Bahia. Policial federal Lucas Caribé Monteiro foi morto por bandidos lá em Salvador. De sexta-feira para cá, em vingança ou não, a polícia matou 9 pessoas. Diz que era em confronto, que são todos bandidos. Então, o que a gente está vendo em Salvador? Uma completa desorientação naquilo que se chama segurança pública. Um acirramento de briga de facções criminosas, é uma guerra, chacinas, tanto cometidas por bandidos como por policiais. Mãe Bernadette, que eu diga, que a gente não sabe até agora quem foi que matou, né? Escalada da violência policial, olha, na Bahia foram 1.464 pessoas executadas por policiais, quase 1.500 em um ano. Dá 28 execuções da polícia por semana. Né? Polícia que mata onde? Claro, né, Chico? Nos bairros de periferia, nos bairros onde estão os pobres, nas cidades menores. Ninguém vai lá para as casas de gente de alto nível. Não, ali não. Né? Nem vai queria. Porque se morre alguém lá, sabe que há 10 anos que isso acontecesse. Agora, é um pepino enorme para o senhor governador Jerônimo resolver, porque ele tem outro conceito de segurança pública, e que clama a explicação de 2 ex-governadores do PT, Rui Costa, o último, ficou 2 mandatos, e Jacques Wagner, que também ficou 2 mandatos. Quer dizer, esse monstro não pode continuar crescendo, esse monstro que mata a gente. É preciso que a polícia em Salvador, na Bahia e no Brasil, né, respeite, no mínimo, se não respeita a lei, o dinheiro pago pelo contribuinte. Não é para isso que a gente cria a polícia. Como não é para isso que se cria a Polícia Rodoviária Federal, que no meu tempo, Chico, de mais novo, era uma simpatia, era a polícia do inspetor Carlos e seu pastor alemão chamado Lobo, né? Então aparecia o inspetor Carlos no Cinca Chambó, que eu estou velho. Vigilante rodoviário. Vigilante rodoviário, né? De noite ou de dia. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu criar uma imagem de simpatia, porque não era a polícia do confronto, era a polícia de fiscalização. Que acolá aparecia uma denúncia de um ou outro mal policial levando propina. Mas depois que se instalou a República Fascistoide do ódio de Jair Bolsonaro, o que a gente viu? Polícia rodoviária metida em confronto com bandidos e subúrbios do Rio de Janeiro, ou não bandidos, ajudando a polícia militar a matar. É a polícia rodoviária enfiando o pobre do rapaz no camburão, né? E soltando aí. Genivaldo de Jesus, olha lá. E transformando isso aí numa câmara de gás ao modelo nazista de Hitler. Olha, e esses maus policiais, esses trogloditas, estão presos porque assassinaram. Assassinaram com requintes de crueldade. Sabe por quê? Porque o rapaz estava andando de moto sem capacete. Como o mito deles, Jair Bolsonaro, que nunca usou capacete quando andava de moto. Mas esse aí é pobre. Esse eles têm que fazer toda esta covardia. E a gente achou que parou por aí? Não. Há pouco tempo, não sei se uma médica, agora tem um mês e pouco, no Rio de Janeiro, tomou um tiro de um policial da PRF no carro e morreu também. E ontem, depois de 9 dias internada, morreu a Heloísa. Aí, essa gracinha. Essa é uma tragédia. Tomou tiro na nuca, no ombro, estava no carro da família. A Polícia Rodoviária Federal diz que lamenta o caso e que presta apoio. Que apoio? Que apoio você pode prestar à mãe, a uma família? Que apoio é este? Aí vem o diretor-geral da Polícia Federal e diz, não, rodoviária,
Não, mas nós abordamos 7 milhões de pessoas por ano no Brasil, fiscalizando, estamos apreendendo droga. Ó, todo o trabalho que vocês fazem vai por água abaixo quando vocês não vale nada. Se tira a vida de uma menina de 3 anos, não vale nada. A Heloísa, acabou. Acabou, não vale nada. Quando vocês fazem aquilo com o Genivaldo, é melhor que vocês não tivessem apreendido nada de droga. Já estivessem em casa. Né? Então é isso, né? Aí o Genivaldo, tá aí a menina Heloísa, tem essa outra senhora que eu perdi o nome dela aqui, e agora a família de Heloísa disse, depois parece que foi comprovado, que depois que a Heloísa foi para o hospital, 28 agentes da Polícia Rodoviária Federal foram ao hospital onde ela estava internada. Fazer o quê? Levar um presente? Não. Foram disfarçados 28 agentes da Polícia Rodoviária Federal. E parentes dela dizem que foram intimidados. 28 agentes para intimidar uma família de uma criança de 3 anos. Criança morrendo. A polícia disse, não, mas nós mandamos o carro parar e ele não parou. O pai da menina disse, mentira. Eu, quando vi que eles estavam atrás de mim, à noite, eu via as luzes, eu estacionei. E mesmo assim atiraram. Quer dizer, por que atirou? Aí dizem eles, mandamos parar e não parou e o carro era roubado. Então tá. Então, Chico, você está num carro. Bandidos te assaltam, põe a arma na sua cabeça, fala, toca aí, você vai na estrada. Aí a polícia rodoviária te vê passar e manda você parar. O cara fala assim, não para, senão atira em você. Você continua. Aí a polícia vem e mata você, né? Porque talvez os bandidos escapem. Quer dizer, isto é procedimento de uma polícia decente, de uma polícia que não seja tão fascistoide, porque essa polícia faz isso, porque ela aprendeu isso durante o governo de um fascista. Ela acha que pode matar, que ela pode, né? Somos heróis, nós somos o máximo, até a hora que... E quando matam um cidadão qualquer, era bandido. Vai ver que tinha passagem, é o que eles dizem. Com essa polícia, muita gente não quer conviver mais. Eu, por exemplo, tenho até amigos ligados à PRF que eu respeito, mas essa corporação que age assim tem que ser revista. Aliás, não sei nem se tem aqui, foi objeto de um Twitter do ministro Supremo, Gilmar Mendes. Ontem, Genivaldo foi asfixiado numa viatura transformada em câmara de gás. Agora a tragédia do dia recai na menina Heloísa Silva. Para além da responsabilização penal dos agentes envolvidos, há bem mais a ser feito. Um órgão policial que protagoniza episódios bárbaros como esses e que nas horas vagas envolve-se em tentativas de golpes eleitorais. Ele está lembrando aqui o Silvinei, exatamente, né, tentando impedir votação no Nordeste. Merece órgãos como esse, merece ter sua existência repensada para violações estruturais, medidas também estruturais. Quer dizer, o ministro Gilmar Mendes chega a dizer que tem que se repensar o sentido de existir essa Polícia Rodoviária Federal. Ou pelo menos mudar radicalmente, porque a gente não tolera mais esse tipo de ação de polícia, de bandidos de farda. Não podemos tolerar isso mais. Não é possível. Uma hora vão extorquir dinheiro aqui, outra hora vão mexer com eleitores do lado de lá, outra hora vão executar gente em câmara de gás. E acham bonito ter armas poderosas, uniforme novo, né? Mudou o padrão de uniforme deles, carros agora muito mais sofisticados. Chegou a comprar, inclusive, caveirões. A gestão do Silvinei comprou caveirões declaradamente superfaturados. Isso não é papel da Polícia Rodoviária Federal. De jeito nenhum. Sabe? De jeito nenhum. Bom, olha o sujeito aí. Tá aí. Né? Se tudo comprovado, chefe de quadrilha, fardado. Sim. Porque sob esse homem pesa a responsabilidade por essas mortes que a gente viu, por aquela câmara de gás que você viu antes, e daquela farra impedindo eleitores de exercer o seu direito, seu dever de votar no Nordeste. Silvinei, sua batata está assando, velho. Silvinei Vasquez, é esta a figura, né? Que está cada vez mais comprovado que está metido em golpe. Agora vamos passar para o tempo 2. O tempo 1
Era violência de polícias e necessidade de repensar isso. Agora nós vamos falar da manobra de Braga Neto, do general Braga Neto. Notícia saiu hoje no portal UOL. Entenda a manobra de Braga Neto que irrigou o Centrão com 1 bilhão na defesa. Eu explico essa história, seu Braga Neto. Né? O negócio é o seguinte, lá em novembro de 2021, a ministra Rosa Weber, do Supremo, não sei se vocês se lembram, diante de uma série de denúncias de orçamento secreto do senhor Arthur Lira, que irrigava com milhões e bilhões o Centrão, concedeu uma liminar a um pedido, não sei se da Procuradoria, não deve ter sido, porque o Aras também não é disso, mas parece que partidos pediram. Orçamento secreto não pode mais, a não ser que diga qual é o dinheiro, para onde é e quem é que vai distribuir esse dinheiro. Bom, isso foi dia 5 de novembro, liminar da ministra Rosa Weber. Muito bem, quem era ministro da Defesa? O senhor Braga Neto. O senhor Braga Neto, menos de um mês depois, Rosa Weber baixou essa liminar dia 5 de novembro. Pois no dia 3 de dezembro, este senhor, Braga Neto, negociou com o ministro Paulo Guedes, aquele ministro Paulo Guedes, que tem dinheiro lá fora do Brasil, e conseguiu liberar, ao fim e ao cabo, 1 bilhão de reais para o Centrão. Primeiro, ele conseguiu liberar 303 milhões de reais. 303 que foram para um projeto que se chama Calha Norte. Sabe o que é a Calha Norte? Calha Norte é um projeto que surgiu em 1985, se não me engano, e era um projeto de proteção da soberania do Brasil na região da Amazônia. Era a região que fica ao norte das Calhas. Ao norte das Calhas. Estão chamando o Google aí, não? Fala com ele para esperar um pouquinho. Ao norte das Calhas dos rios Solimões e Amazonas. Sim. Ali ao norte nós tínhamos, portanto, unidades militares para proteger a Amazônia e a fronteira. Muito bem, Braga Neto conseguiu liberar 300 milhões de reais com Paulo Guedes e destinou esse dinheiro indevidamente, ele disse que não, para 23 políticos do Centrão que receberam essa grana. Políticos não tem não tem nada a ver com o projeto Calha Norte, nada. Depois, em março de 22, no ano seguinte, sai Braga Neto do Ministério da Defesa. Assume o general Paulo Sérgio Nogueira. O general Paulo Sérgio Nogueira, que ficou no lugar desse aqui, conseguiu, até o fim do ano, até dezembro de 22, arrancar mais 703 milhões com apoio do ministro Paulo Guedes para irrigar os interesses do Centrão, que come tudo. Bom, o general Ubiratã Poti, que comanda o projeto Calha Norte, admite na matéria aí do UOL, ele admite que a questão é política sim. Fala, a gente está aqui para executar políticas públicas. É 1 bilhão de reais, que a gente saiba até agora, que numa jogada de Mourão, com Paulo Guedes e com Paulo Sérgio Nogueira, generais e esses cidadãos, esse ministro, liberaram 1 bilhão para todo mundo aí. Bom, tem aqui que era nomes. Uma forma que, uma vez vetado o orçamento secreto, foi uma forma de continuar existindo de alguma maneira, né? Agora veja a cereja do bolo. A cereja do bolo é o seguinte. Numa entrevista hoje, à Folha de São Paulo, uma entrevista escandalosa, o presidente Arthur Lira, Guga, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse que a Polícia Federal, no governo Lula, está passando do limite, que está investigando muita coisa. Está investigando demais. Sim, não dá. Investigando demais.
Aí o repórter da Folha pergunta assim, o senhor tem algum exemplo? Sim, está investigando o general Braga Neto. Opa, atenção, senhor Lira, o que o senhor não quer que a gente saiba com relação a Braga Neto? Tem alguma coisa a ver com esse bilhão que foi para o Centrão? Será que se investigar muito, aparece alguma coisa aí? Aparece o seu nome? Não sei. Mas eu, no lugar do Lira, não tendo nada a temer, dizer, eu quero que investiguem tudo, para saber se houve alguma irregularidade. Está aí. Ele diz na mesma entrevista que o Gilmar Mendes teve que ir lá e fazer uma intervenção, senão iam continuar investigando os assessores dele. Agora, ele foi salvo pelo Gilmar, que na primeira etapa aí até está num bom papel, aí nessa segunda etapa. Agora, vamos aguardar então, porque no dizer do Josias de Souza, colunista do UOL, né? Nós vamos ter aí uma nova modalidade, sabe, de assalto a banco. É o assalto do Lira e do Centrão à Caixa Econômica Federal, que ele teve a cara de pau de dizer que eu vou levar essa de porteira fechada. De porteira fechada, ela é isso mesmo. Quer dizer, a presidência da Caixa para ele e para o Centrão no ano pré-eleitoral, com mais 12 vice-presidências. E durma-se com barulho, uma chantagem desse tamanho. Vamos aproveitar e chamar o Guga. O Guga vai falar disso também. Guga, agora a gente vai falar sobre isso com ele. Boa noite, Guga. Mas eu ia te chamar, Guga, sem problema. Já estava aqui na ponta da linha para conversar. Você tinha visto essa ligação? Você tinha visto, Guga, essa ligação de Braga Neto com Lira e um reclamando de investigação do outro? Está aí. O Lira está tentando se proteger, eu também acho que ele está tentando se proteger. Uma boa parte do dinheiro do Ministério da Defesa irrigou quem? Deputados do Centrão. Quem mandava nessa distribuição de dinheiro era o Lira. Então, de alguma maneira, ele pode, obviamente, ter influenciado também nesse direcionamento desse 1 bilhão. É claro que o Lira provavelmente influenciou. Então, quando o Lira tenta, de alguma maneira, mandar esses recados para o governo, olha, tenta segurar, tenta usar sua influência aí na justiça para segurar as coisas, porque a gente sabe que o governo influencia em algum grau a justiça. E isso que o Lira está fazendo é passar recado. O Josias, como falou o nosso querido Chico Pinheiro, ele falou da nova modalidade de assalto, que é o assalto de dentro para fora, né? Porque geralmente o assaltante ele tem que entrar no banco, dessa vez ele vai estar lá dentro já, que seria o Centrão tomando conta da Caixa Econômica com porteira fechada, com todas as vice-presidências, as 12 diretorias. A gente sabe que o Centrão, obviamente, não tem interesse na Caixa Econômica como instituição, e sim no caixa de dinheiro que está ali dentro. Então é claro que já dá para imaginar qual vai ser o final dessa história com esse pessoal fisiológico que só tem um único interesse, que é o de fazer da política uma carreira, tomando conta agora do caixa da Caixa. É claro que essa notícia não é uma notícia boa para quem está preocupado com o que é feito com o nosso dinheiro. Vamos aproveitar, Guga, que você está introduzindo aí o assunto para a gente colocar as artes, né? Só para retomar, para quem está chegando agora, cair de balão. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, condenando delação. Presidente da Câmara dos Deputados, criticando delação premiada do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. E aí a gente teve uma entrevista à Folha de São Paulo. Vou fazer o nosso combinado e ir até ali dar uma lidinha para ficar mais fácil para quem está nos acompanhando. Vou vir aqui. O que Lira disse? A gente tem 3 artes. A primeira, eu sempre condenei. Delação de réu preso. Nós estamos tratando de delação de réu preso hoje de novo, feita pela Polícia Federal, emitir juízo de valor sobre a questão de mérito. Não vou fazer, não conheço o conteúdo da delação. Eu tô sem áudio, Chico Pinheiro. O áudio cai. Eu vim aqui, fiz o maior, quer dizer, fiz o maior teatro. Chico, você pode me ajudar? Agora temos, agora aparentemente temos. Então vou ler do começo, esse trecho da reportagem da Folha de São Paulo. Vamos retomar. Eu sempre condenei delação de réu preso. Nós estamos tratando de delação de réu preso hoje de novo,
feita pela Polícia Federal. Emitir juízo de valor sobre a questão de mérito não vou fazer, não conheço o conteúdo da delação. Agora, ponto pacífico é que delação de réu preso é impossível. Primeiro trecho da entrevista de Arthur Lira. Vamos ler o próximo também, assim Guga já pode comentar também, que ele critica outros pontos específicos. A Folha pergunta o seguinte: mas as críticas à atuação política da PF existem há vários governos. Há uma atuação mais política neste governo? E aí o Arthur Lira diz o seguinte: o governo tem que ter esse cuidado. O atual governo, eu tenho dito, tem que ter esse cuidado com alguns excessos que estão aflorando. Eles tinham sido resolvidos e estão aflorando de novo com muita particularidade. Que excessos são esses, né? A gente se questiona. Olha. E aí tem mais um, só para a gente finalizar aqui a leitura. A Folha pergunta justamente isso. Tem exemplo? Arthur Lira, tem vários. Tem o general Walter Braga Neto, tem outros aí. Polícia Federal não trabalha nem como promotor de justiça, nem como juiz. Ela tem que ir até a investigação. Acabou a investigação, acabou o papel. Ela não pode ir além disso. Tem policiais indo além disso. Como assim indo além disso? Olha, a preocupação não é Cid, não é Braga Neto. Ele andou muito preocupado com a cozinha dele. Os principais assessores, como o Luciano Cavalcante, completamente metido no escândalo da robótica. Quem lembra da robótica lá de Alagoas? A preocupação o Braga Neto sim, também está com ele diretamente. Viabilizou através do Ministério da Defesa, dinheiro para o Centrão. Sim, continuou o esquema dele, agora, bem lembrado. A gente vê isso acontecendo de um lado, e depois você pega esse trecho, está aí na mente do Lira, né? Tem o general Braga Neto, não pode ser investigado, entendeu? Tem coisa aí, viu, Guga? É capaz. Esse partido do Lira, né, tá sempre metido em rolo. O PP é o partido que mais tem políticos processados, proporcionalmente falando, pelo número de eleitos. Na legislação passada, no governo Bolsonaro, dos 58 deputados, que tinham 58, acabou diminuindo esse ano, né, agora são 49, 19 respondiam a processo. Em número de processados, o PL do Bolsonaro ainda estava na frente. Tinha 21 no ano passado, só que eram 77 parlamentares, né? Já no PP, 58, 19 processados, era o segundo colocado. E historicamente o PP estava à frente da Lava Jato, do Petrolão, foi quem indicou os diretores que cometeram aqueles crimes que acabaram sendo apurados depois pela Lava Jato. Então, é um partido historicamente muito fisiológico e com muita gente metida em rolo. E, claro, o Arthur Lira é talvez a cereja do bolo. A gente sabe que tem várias histórias, tem a robótica, que o nosso Chico Sá acabou de relembrar, tem o caso de patrimônio que ele não declarou para a Justiça Eleitoral, tem também o filho dele metido em rolos, segundo a ex-mulher dele, metidos por conta do Arthur Lira também. Ela, inclusive, acusa o Arthur Lira de tê-la violentado. Então esse é um sujeito que tem sim muita história a explicar. Tem o caso também do assessor flagrado com dinheiro que seria uma propina que estaria sendo dada ao Arthur Lira para ele influenciar numa escolha política. Então é claro que esse é um sujeito que mais precisa se blindar e que mais precisa mandar recados. O que ele está com o Centrão, você não se alia. Com o Centrão, você negocia. Infelizmente é assim. E o Lira está nessa entrevista mandando recados, negociando, mostrando que o interesse mesmo é de pegar a caixa de porteira fechada e de fazer com que o governo atue para, de alguma maneira, blindar o Centrão. Quando aconteceu essa história do julgamento dele, que num primeiro momento o STF tinha aceitado, do assessor dele flagrado com dinheiro no aeroporto, e depois o STF voltou atrás, o que aconteceu naquele momento foi que o PT de fato mandou recados, o Lula mandou recados para o STF naquela época, dizendo que não queriam um Arthur Lira enfraquecido. Quem disse isso, inclusive, foi o nosso querido Guilherme Amado, que também contribui aqui com o ICL. Então tem uma pressão que acaba funcionando, e o Lira
está mandando recado e querendo não só cargos, mas querendo também essa proteção, digamos assim, política, apesar de no futuro a gente saber que o Lira pode se tornar mais uma vez adversário do PT e do Lula. Ele, nessa mesma entrevista, também manda recados para o Bolsonaro, mostra que de alguma maneira ainda está do lado do Bolsonaro, diz que o Bolsonaro ainda tem muita força política e deixa em aberto até a possibilidade de estarem juntos de novo numa próxima eleição, por mais que também haja espaço, quem sabe, para um dia o Lira se tornar ministro do governo Lula. O Fufuca, o novo ministro dos esportes, até falou disso hoje. Colocou o Lira como um nome que o Lula deveria colocar como ministro quando deixar de ser presidente da Câmara, e esse é um outro jogo que está acontecendo. Mas enfim, o que a gente está vendo hoje é o Lira sendo Lira, é o Centrão sendo Centrão, negociando para se blindar e para ter mais poder político e financeiro. O Lira ministro, eu falei, já tem mais de mês, todo mundo ficou chocado. É por aí. Não, você alertou aí para que o próximo passo ele vira ministro. Vai querer talvez o Ministério da Economia, né? Vem para a Caixa, traz a Caixa para cá também. Traz a Caixa para cá também. Agora, ele também na entrevista de hoje, essa escandalosa, de uma cara de pau absurda, né, do seu Arthur Lira, hoje ele criticou também as delações do Mauro Cid. O que ele tem contra? Também falou dele. Será que ele está sujo lá também, não? Pois é, né? Eu acho que é nessa entoada de querer, de alguma maneira, se blindar da justiça, colocar a justiça como uma espécie de adversário dos políticos, tentando colocar os políticos ali juntos, unidos, blindados, num discurso que no fim só serve para se proteger e para passar pano para a corrupção, que é o interesse, pelo jeito, de Arthur Lira. Então ele está ali tentando desqualificar, né? Uma delação, não o conteúdo. Ele é muito cara de pau, ele finge que não está atacando o conteúdo, ele está atacando a delação inteira no fim, né? Ele está dizendo que um réu que está preso não poderia delatar, que não existe esse tipo de delação. Ele finge que não está indo para o conteúdo, mas ele está sim atacando a delação inteira, tentando desqualificar uma delação que pode sim complicar e deve complicar a vida daquele que era o grande aliado, que deixou o Arthur Lira conquistar todo esse poder que ele tem hoje. O Arthur Lira é o que é hoje graças ao Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro rendido ao Centrão, entregando para o PP do Arthur Lira a Casa Civil, que ficou com Ciro Nogueira, entregando para o Arthur Lira o orçamento secreto e deixando o Centrão de fato mandar no país, foi esse movimento que trouxe todo esse poder político e cacifou o Arthur Lira para ter esse poder de chantagem que ele tem hoje. Tem muita gente na mão do Arthur Lira, porque o Arthur Lira irrigou essa turma com muito dinheiro do orçamento secreto. Então tem muita gente que deve favor para o Arthur Lira. O poder dele, de fato, vem do bolsonarismo. Então, de alguma maneira, ele ainda quer manter o bolsonarismo vivo. Eu acredito que é o interesse dele também, manter o bolsonarismo vivo. O bolsonarismo é um plano B, sim, para o Arthur Lira. Ele pode um dia voltar a ser bolsonarista. Hoje ele ressaltou isso. Para ele é interessantíssimo. Mantém ali o Bolsonaro ainda como possível canoa para ele pular de volta e vai ali faca no pescoço do governo, garras, como a nossa chamada. O problema é de caráter, né? E vai, não é política, não é? Então vai pegando tudo ali, o que for, ele vai, né, com esse apetite descomunal, vai ser Caixa, daqui a pouco vai ser outro ministério maior e tal, e vamos nos safando. A única vantagem é quando demora assim, não, só na próxima semana, quando o Lula dá uma enrolada ali, não, daqui a 10 dias, daqui a 2 dias, um dia, cada dia é um dia de economia para os cofres públicos que esse cara não bota a mão. Vamos dar uma olhada na nota da Caixa? Hoje, 10 associações de funcionários da Caixa soltaram uma nota de repúdio que a gente tem ali. Passado recente, ficamos chocados com o termo passando a boiada, utilizando para se referir ao desmonte das políticas de proteção do meio ambiente. A gente falando de Ricardo Salles, né, aquela reunião ministerial de abril de 2021, se eu não me engano. Agora é a vez que ficamos chocados com o termo de porteira fechada, para se referir à entrega da Caixa a todos os seus cargos de alta gestão,
aos políticos de centro, é o que diz a nota. Foram educados aí, né? Foram educados, Chico. O que representa um total desrespeito a essa instituição centenária responsável pela execução das principais políticas sociais do governo federal. Porque de porteira fechada que eu conheço é curral. Eu que morei muito tempo em zona rural, em sítio e tal, é o curral, né? Onde está o gado do Centrão. Pois é, porteira fechada, a Caixa Econômica, que devia ser uma instituição que é do mercado, né? Que está no jogo do mercado, aí ela, de repente, ela é sequestrada. Sequestrada por um bando, né? Assalto a banco. É a nova modalidade, segundo o Josias. É preocupante mesmo, é muito preocupante isso. No ano, imagina, Chico, você fala sempre de como tem agência espalhada no Brasil inteiro. Isso no ano eleitoral. No ano eleitoral. Traz a Caixa para cá também. Meu Deus do céu. Centrão. Imagina no eleitoral a farra que eles não vão fazer com isso. Isso com certeza vai ajudar a eleger muito prefeito. O objetivo do PL, por exemplo, né, chegar a 1000, o PP também, do Arthur Lira, que é, enfim, triplicar o número, eles falam em triplicar o número de prefeito. Então, é claro que isso aí é uma boquinha para essa turma. E o Arthur Lira fica usando a mão grande que ele tem, esse poder de chantagem que ele tem, graças constituído durante o governo Bolsonaro, e que ele se apropriou e se dá muito bem com isso hoje. Ele está trocando, basicamente, os votos do partido dele, são 49 deputados, ele consegue influenciar mais ou menos no voto de uns 35 deputados, cerca de 20 ou 25% só que não vota de acordo com os interesses do Lira. Então, no fim, o Lira está prometendo isso, está prometendo uma vida mais tranquila para o governo no Congresso. São 350 votos, segundo o Lira, ou 340 a 350, que o governo vai dispor a partir de agora, mas a gente não pode, né, ter essa fé toda. Eu digo, aqueles que acreditam que o governo de fato tem maioria, já que o Arthur Lira está de um lado, mas tem o Ciro Nogueira, por exemplo, do outro lado. O Ciro Nogueira também é do PP. O Ciro Nogueira, ele quer, pasmem, se tornar, quem sabe, um nome para concorrer à presidência da República. O Ciro Nogueira, que seria uma piada grotesca. O Ciro Nogueira não quer se aliar ao Lula, não quer deixar o PP se aliar ao Lula. Então a gente tem que ver como é que vai funcionar essa história aí, né? Se de fato esses 75% do PP estarão com o governo ou se o Ciro Nogueira vai convencer uma parte deles a trair esse acordo, veremos. Olha, eu quero lembrar aqui, quando fala porteira fechada, meu microfone está fechado? Não, alô, tudo normal. Não, quando se fala em porteira fechada, são 12 vice-presidências. Só para refrescar a memória de todo mundo aqui, comunidade CL, de vocês, tinha um cara do Centrão que foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa. Ele botou dentro do apartamento 51 milhões de reais. O Gedel Vieira Lima. Dinheiro da Caixa, a nossa Caixa. 51 milhões de reais em dinheiro vivo. O cara era vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Então, MDB imagina, da Bahia. Da Bahia. MDB da Bahia. MDB da Bahia. Agora você vai ter mais 12 vice-presidentes escolhidos aí pela galera, os cupinchas do Lira. Imagina, num ano de eleição. Meu Deus. Agora não vão ser trouxas de guardar dinheiro em mala dentro de apartamento, como fez o Gedel, né? Essa esperteza já foi descoberta. Agora é Pix, bota lá fora, outra parada. Agora é Pix. E foram 2 anos, eu acho, só que o Gedel... Pode fazer seu comentário, não, eu queria trazer uma notícia que saiu agora. Pode falar. O que é? Não, que o Gedel 2 aninhos só, viu, de caixa, e essa grana toda acharam, e uma parte acham que foi desviado de lá mesmo, viu? E só 2 anos de caixa ele conseguiu já deixar um grande rumbo. Imagina 12 vice-presidentes escolhidos pelo Centrão. Mas vai lá, Gabi. É o seguinte, Guga, que a gente ia entrar na história dos golpistas do 8 de janeiro, saiu uma reportagem agora da TV Globo, do Márcio Falcão. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, dispensou o ex-ajudante de ordens e atual integrante da equipe de apoio, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, o tal do Osmar Crivellati,
de comparecer à CPI dos atos golpistas, depoimento que está marcado para acontecer agora, né? Essa semana. Então, na última semana, a gente teve o Nunes Marques, o ministro do STF, autorizando são os ministros de que a ex-subsecretária de Inteligência e de Segurança Pública do DF, a Marília Alencar, faltasse a um depoimento na comissão. Essa decisão que foi criticada, inclusive, por diversos parlamentares da CPI. Aí agora a defesa do Crivellati está alegando que ele é investigado e, portanto, não pode ser obrigado a prestar depoimento para a CPI. Diz que os advogados, dizem os advogados de defesa, que há desvio de finalidade na convocação do militar para depor como testemunha perante essa comissão, que tem adotado justamente as medidas investigativas contra ele. Tá aí, então, a gente tendo um auxiliar de Bolsonaro, então, autorizado a não comparecer. E tem a resposta da Elisiane Gama, você já viu aí? Ainda não vi a resposta da Elisiane, ela tuitou? A relatora dessa CPMI, a senadora Elisiane Gama, diz: liminares recentes de ministros do Supremo Tribunal Federal que desobrigam ida de depoentes à CPMI ferem de morte o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, quando nos retiram poderes próprios de investigação de autoridade judicial, lamentáveis decisões e indevida interferência de poder sobre outro. Quer dizer, é o ministro do Supremo, o André Mendonça, ele e o Nunes Marques fazendo o que se espera dele, né? O jogo de Jair Bolsonaro, porque são títeres de Bolsonaro colocados aí. A gente sabe disso. Bolsonaro dizia minha cota de 20%, e eles confirmam isso a toda hora. O medo, Chico, do Crivellati falar, e o motivo, né, de conseguir esse habeas corpus para ele não comparecer, é que teve a delação do Mauro Cid. E dependendo do que ele falasse amanhã, ele poderia ser pego na mentira, já que os senadores e os deputados da CPMI, eles pediram o compartilhamento de informações da delação, exatamente para confrontar o Crivellati. A intenção era confrontar o Crivellati com a delação. Esse compartilhamento ainda não chegou até eles, mas supostamente chegará amanhã, provavelmente. Então eles poderiam confrontar o Crivellati. E aí, por isso, a urgência em conseguir um meio dele não comparecer. E aí a gente vê quem fazer isso, o André Mendonça, o indicado pelo Bolsonaro, indo lá e liberando esse de quem sabe ser flagrado numa mentira, e o que complicaria a situação dele, né? Mas era essa a estratégia que acabou melada por conta dessa decisão do Mendonça. Ô Guga e Chicos, aproveitando, né, a gente tem essa história do celular do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Olha o que a Polícia Federal descobriu. Uma sugestão para enforcar o presidente Lula. Fake news sobre Alexandre de Moraes. Convocação para atos pedindo a intervenção e também, isso a gente já viu diversas vezes, defesa do voto impresso. Esse rapaz, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, acharam isso no celular dele. Uma forca, um cadafalso, uma forca, ele vai subir a rampa para enforcá-lo. Pedir para a nossa produção, quando possível, colocar compartilhando assim o esgoto da internet, né? O ministro da Justiça. Mas ele é o esgoto, ele é o esgoto de Bolsonaro. Né? É um absurdo, é a matéria fecal que sai do palácio. Agora, são indícios bastante fortes, né, de que realmente houve crime, não, Guga? Isso mostra que ele é o tio do Zap golpista. O problema é que ele não é só o tio do Zap, ele é o tio do Zap com o poder de ministro da Justiça. Ele é o tio do Zap que, de fato, pode colocar em prática todas aquelas teorias de conspiração que eles ficavam perpetuando e jogando entre eles. Aí você vê esse sujeito é completamente desqualificado. Aí tem ali mensagens contra o Alexandre de Moraes, dizendo que ele enriqueceu de maneira incompatível com o salário dele. É uma coisa completamente leviana essa acusação que é feita ali. Tem acusações contra as urnas, tem esse meme, essa foto de uma forca dizendo que
enfim, sugerindo que o Lula ia parar numa forca. É um sujeito, portanto, completamente desqualificado. É o tio do Zap, um golpista que espalha fake news, que recebe e espalha fake news, que recebe e espalha narrativas golpistas, mas era o ministro da Justiça, era exatamente quem tinha o papel de combater esse tio do Zap, de combater a desinformação, de combater aqueles que tentavam criar animosidade entre os poderes para tentar perpetuar um golpe de Estado. Não, agora está aí, mais uma vez, a prova do quão baixo, do quão pequeno, né, é esse sujeito e o quão golpista ele é. Não tem mais para onde correr. E só resgataram isso porque ele deu mole e não apagou de vez da nuvem dele, né? Porque o celular ele fingiu que perdeu, mas conseguiram resgatar da nuvem do celular essas mensagens e agora a gente entende o motivo dele ter esquecido, entre aspas, o celular dele nos Estados Unidos. Vamos comentar. Olha aqui, convocação nacional. Nosso Brasil precisa de nós, dia 2 de novembro, portanto, depois do segundo turno. Concentração nos quartéis por todo o Brasil, exigência para o cumprimento da intervenção federal, compartilhe ao máximo. Isso aqui é crime do senhor ministro da Justiça, Anderson Torres, convocando as pessoas à rebelião e à derrubada do presidente. Aí ele vem com aquela forca, cadê a forca? Vem com a forca, a rampa, foto da rampa, 3 de dezembro de 2022. Para ele isso aqui seria a rampa que o presidente ia subir. Os corruptos comunistas que fraudaram as eleições subirão nesta rampa em Brasília, construída pelo povo brasileiro. Seu Anderson Torres, os arruaceiros tomaram 17 anos. Justiça, Chico, o ministro da Justiça. É um pilantra. Tomaram 17 anos. Isso que tem que tomar é 50. De Moraes e também. Acusou Moraes. Ele é funcionário público. Que tal darmos 5 dias para ele explicar a origem do dinheiro para comprar 8 imóveis ao valor médio de 4 milhões cada, com salário de 39 mil. Ousa cobrar do ministro Alexandre de Moraes. E esse que a gente já está cansada de E aqui, ver, Bia Kicis, Bia Kicis, eu quero meu voto impresso. Mandou para o Anderson Torres e esse pilantra. Aproveitar e colocar também um comentário da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também sobre esse conteúdo do celular de Anderson Torres. Inclusive, Gleisi Hoffmann, né, que está sendo cotada aí para talvez assumir um cargo caso o Flávio Dino saia, mas ainda não tem nada confirmado, mas ela não deixa de ser um nome cotado. Vamos falar aí o que ela disse. Quero ver qual agora a alegação dos golpistas depois do que encontraram no celular de Anderson Torres. Ali tinha de tudo um pouco, material convocando para concentração nos quartéis, para exigir intervenção federal e até imagens sugerindo o enforcamento de Lula. Que não só os terroristas do 8 de janeiro sejam punidos, militares, políticos e o mandante também, ou os mandantes, né? Ou os mandantes. É absurdo, o cara no papel de ministro sabe, compartilhando essa baixaria, ele estava no mesmo. A gente normalizou, parece, né, Chico? Porque parlamentar fazer isso já é um absurdo completo. Agora, um ministro de justiça do governo federal o mesmo cara que depois vai para a segurança pública do DF, que vai encontrar o Bolsonaro na véspera para deixar a porteira aberta para a tentativa de golpe. Aí você veja os problemas. Primeiro, seguindo o devido processo legal, julgar todos esses canalhas que tentaram acabar com a democracia no país e instalar o nazifascismo aqui. Isso é uma tarefa dificílima, não é? Porque tem que ser o devido processo legal. Se fosse igual ao Lava Jato, igual o que eles fazem, estava resolvido. Agora, o segundo, tem que aguentar a chantagem do Centrão, do seu Lira, querendo impedir o presidente governar, a não ser que dê tudo que eles querem. A Caixa, inclusive. A Caixa e o Caixa. Sabe o que está faltando, Chico? Na minha modesta opinião, a única coisa que mete medo nesses políticos, povo nas ruas. Sim, mobilização popular. Mobilização popular. Está faltando organização de sindicatos, de movimentos populares, de União Nacional de Estudantes. Está faltando juntar todo mundo e ir para a rua, porque a única coisa que esses caras temem é povo na rua. Eles morrem de medo. Mais, é só isso. Né, Guga?
Tem que ter pressão para que a justiça se sinta. A justiça está fazendo a parte dela. O que a gente está vendo é parte da classe política tentando se blindar. Mas é claro que o apoio popular, o apoio da opinião pública, isso tudo facilita, isso tudo influencia. Então, está faltando. A gente vê nas redes sociais algum tipo de movimentação, ali alguma coisa ainda funciona, mas na rua não existe. Não tem nada acontecendo. Então as pessoas precisam mostrar que estão incomodadas, e que não aceitam golpista, e que não aceitam passar pano para golpe, e que tem que ir para cima dos financiadores e dos peixes grandes, não tem que ficar só no bagrinho. Esses buchas de canhão aí, né, são mais de 1.000 que estão sendo processados, cerca de mais de 200 de fato vão ser condenados e provavelmente pagarão a princípio ficando presos atrás das grades. Agora tem mais de 1.200 que devem fazer acordo de não persecução, né? Aquela que o Ministério acaba não apresentando a denúncia. Ele aceita pegar uma pena leve e confessa o que fez, não precisa entregar aos outros, assume o que fez, mas não fica atrás das grades. Eu acho que é por aí, tem que ir para cima desses todos que já estão indo, dos bagrinhos, fazer esses acordos com esses menores também, para não colocá-los atrás das grades, prender só aqueles que de fato foram mais violentos, e é muita gente já, e claro, principalmente pegar os mentores. Esses é que tem que ir para cima e tem que ter pressão para isso. Cadê essa turma? Anderson Torres, se ele não pagar depois disso tudo que já tem, aí é porque a justiça falhou. É isso aí, Guga. Bom comecinho de semana para você, obrigada e um beijo, estava com saudade de falar com você, até amanhã. Eu também. Um beijo, galera, até mais, Gabi, valeu, até mais Guga. no Chicos. Tamo junto. Boa noite, querido. Aí, beleza, tchau. Valeu. Chico Sá, olha só. Olha quem chegou aqui, ó. Chegou, desapareceu. Ih, a gente teve spoiler, isso? Olha aí. Cacai! Grande Antônio Carlos de Almeida Castro. O cara tá na área, rapaz. Tudo bem, gente? Cacai, boa noite. Cacai, que eu descobri aqui, vi um vídeo dele dando entrevista pro pai do Guga e pro Guga também, né? Onde revelaram os segredos de Cacai, que ganhou um festival de música cantando músicas de Roberto Carlos. São tantas emoções, não é, meu cara? E aí, Cacai? E ganhei um aplauso, hein? 4.000 pessoas, o júri era um aplauso. Quem era mais aplaudido, você vai ver. Pô, eleição direta, né? Eleição direta. Não foi jurado, não, rapaz. Cacá, deixa eu começar com uma pergunta aqui. Né? Primeiro, são duas coisas. Primeiro o seguinte, o STF vai ter que julgar um por um de 1.000 e tantos condenados, porque julgou esses aí, levou a tarde inteira, vai levar 10 anos para acabar. Isso é a primeira coisa. Agora a segunda coisa, esses primeiros réus pegaram penas de até 17 anos. Só especulando, diante do que nós ficamos sabendo hoje do senhor ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o que deve acontecer com ele? Vai pegar 34 o dobro? Não sei se você acompanhou aí. Chico, em primeiro lugar, é claro que não é o ideal que o Supremo Tribunal tenha que fazer esses julgamentos, né? Porque o Supremo não é um tribunal talhado para poder fazer 1.000 e tantos julgamentos criminais. O Supremo Tribunal, cada julgamento dele demora muito. Eu tenho proposto algumas coisas, até para mudar o ritmo dos julgamentos. Acho que o relator deveria ter 30 minutos para ler o voto, os demais ministros teriam um tempo menor para acompanhar, porque o tribunal não pode deixar de julgar coisas importantíssimas. Mas ao julgar esses réus que estão com foro lá, evidentemente tem que ser julgado um a um. Não se pode julgar o direito penal por turma, né? Quer dizer, os ministros fizeram questão, inclusive, de explicar isso no começo do julgamento. Isso vai tomar muito tempo do Supremo e é uma pena. No caso, por exemplo, do Mensalão, onde eu atuei para o Duda Mendonça, os julgamentos eram feitos dos grupos, mas no momento de julgar cada um deles, fazia a separação dos votos. O Duda teve um julgamento individualizado. Assim que tem que ser e assim é que será. Vai realmente tomar muito tempo. Eu hoje escrevi um artigo, que deve sair quinta-feira, em que eu faço um enfrentamento dessa questão específica das penas, Chico.
Veja só, eu me lembro que logo após, no dia 9 de janeiro, eu comecei a receber telefonemas do interior, lá do meu Patos, querido Patos de Minas, de pessoas preocupadas que tinham, lá tem um bando de bolsonaristas, tinham bolsonaristas que tinham sido presos aqui. Eu até me lembro de um deles que me ligou, até meio aparentado, e disse, mas olha, minha irmã está presa, ela é idosa e tal. Eu falei, ela foi presa num asilo? Aí ele falou assim, não, foi presa lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, então o que ela está reclamando que é idosa, sendo que ela estava no Supremo? E passado uma semana, que as pessoas começaram a ver as dificuldades, aí tem várias coisas que são interessantes. Primeiro que eles começaram a reclamar, os bolsonaristas, olha, a condição de higiene é ruim, a comida é uma lavagem, as pessoas para ir ao banheiro é uma dificuldade, ou seja, todas aquelas pautas humanistas que nós temos, eu especialmente que trabalho muito com esse sistema carcerário contra esse sistema medieval do Brasil, passaram a fazer parte da pauta desses bolsonaristas. Foi um avanço humanitário para eles, sobre esse aspecto. Mas aí, um deles me perguntou, Cacai, você acha que vai dar condenação? Eu disse, olha, esses que foram presos, depredando o prédio Supremo, que participam da tentativa de golpe, participam da tentativa de impor um regime ditatorial no Brasil, além do crime menor de dano e tudo mais, que é grave, mas que é menor sobre esse aspecto, na minha visão, isso eu disse uma semana depois do dia 8, na minha visão eles vão pegar 18 anos de cadeia. Errei por pouco. Estão pegando aí 17 e tanto e tal e tal. Bem, e aí as pessoas tomaram um susto. Mas e como é que vai ser a complementação dessa investigação? Quem prestou atenção no julgamento, eu tenho a obrigação de prestar, porque sou advogado criminal, pode ter observado um voto do Alexandre muito técnico, muito meticuloso, e ele disse, olha, agora nós estamos ainda fazendo a investigação do núcleo político, do núcleo financeiro, dos militares e, evidentemente, a última pergunta é a quem aquilo tudo interessava. Veja só a gravidade de tudo isso. E eu, à época, lá para o dia 15 de janeiro, logo após a instalação desse processo, eu disse, olha, esse grupo que estava lá dentro, que não tem saída, você tem as penas mínimas. Se você condenar por tentativa de golpe de Estado, está lá a pena mínima que você tem que dar. Depois você condena por tentativa de outro tipo de crime, organização criminosa, está lá a pena mínima. Ainda que se dê a pena mínima, lei que eles pegariam de 18 anos. E acho que esses financiadores vão ser apenados com penas ainda maiores, perto de 20 anos. O grupo político, escute o que eu estou lhe dizendo, eu tenho informações, mas é importante saber que o ministro Alexandre disse isso, que tem várias pessoas que têm foro privilegiado, ou seja, são deputados e senadores que apoiaram fortemente a tentativa de golpe. Estes provavelmente vão pegar mais de 20 anos de cadeia. E também os militares que deram um apoio a essa tentativa de golpe. E é muito interessante, porque eu me lembro discutindo com essa pessoa de Minas Gerais, ele falava assim, mas não houve o golpe, foi só uma tentativa. O tipo penal é tentativa. Porque se fosse golpe, não tinha julgamento. O Supremo estava fechado, eu provavelmente estaria fora do Brasil. Cacai. A história é escrita por quem vence. Cacai. Se tivesse dado golpe e instaurado a ditadura... não teria julgamento, entendeu? Não teria nada. Cacai. Claro, é por isso que o tipo penal é tentativa. Você chegou a ver hoje o que foi encontrado na nuvem do celular do Anderson Torres? Você chegou a ver, não? É assustador. Talvez não. Eu vi parte aqui. Eu vi parte aqui do seu programa e vi. Tem um cadafalso com uma forca, assim, vão subir a rampa, Lula enforcado, tem incentivo a golpe, tem de tudo um pouco. Os corruptos subirão na rampa em Brasília, construída pelo povo brasileiro. Tem de tudo um pouco, não é? Ainda tem uma acusação aí, uma acusação ao ministro Alexandre de Moraes. Convocação nacional para intervenção federal. Olha, esse cara era ministro da Justiça quando mandou espalhar isso aí. Agora, será que ele vai ter que... Nós vamos ter que esperar todos os 1.395 perrapados serem julgados e condenados a 17 anos para depois botar esse cara no banco dos réus? Não,
Não tem que esperar. Na verdade, não tem uma correlação direta do prazo, né? O que acontece é que no processo penal, tem uma regra, felizmente tem essa regra, que aqueles que estão presos têm prioridade no julgamento, porque a pessoa está presa. O Anderson, até onde sei, nesse momento ele não está preso. Aqueles que forem presos e que se mantiveram presos, esses têm preferência no julgamento. Agora, as investigações podem ter certeza disso, elas estão sendo feitas de forma técnica e, de certa forma, paralelamente. Quer dizer, os políticos estão sendo investigados agora, esse grupo. Eu já ouvi dizer, não tenho informação, que são 17 ou 18 políticos, o grupo político. Depois você tem os financiadores. Chico, é muito grave. Essa estrutura montada aqui foi uma estrutura caríssima, montada no Brasil como um todo. Então, esses financiadores, os grandes financiadores, já teve uma operação há um mês atrás contra pequenos financiadores, mas tem que chegar nos grandes financiadores. Agora, veja bem, isso que foi encontrado agora no celular do ex-ministro da Justiça comprova que existia uma organização para o golpe muito mais sofisticada até do que a gente podia imaginar. Como eu não acompanho, evidentemente não sou advogado do caso, não acompanho os detalhes da investigação, eu não tenho esses acessos que agora, felizmente, estão vindo a público. Mas demonstra o quê? Que esse grupo não é uma pessoa qualquer, é um ministro da Justiça, um ministro que fugiu do Brasil praticamente logo após as eleições, um ministro que tinha contato direto e permanente, evidentemente, com o presidente da República. Ou seja, a quem interessava o golpe? Essa é uma pergunta primária quando você acompanha uma investigação criminal. Sempre que acontece uma investigação criminal, uma morte e tal, a pergunta que os investigadores fazem é essa: a quem interessava? É óbvio, a pessoa que mais interessava está aí na tela agora. É o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele e o grupo mais próximo dele, que é quem seria beneficiário do golpe. Eu repito, já falei isso por diversas vezes, só não houve o golpe porque o Bolsonaro não tinha prestígio junto à cúpula das Forças Armadas. Senão ele teria dado o golpe. Agora, tudo isso que está aparecendo, você imagina o seguinte: nós ainda não estamos falando daquilo que vai ser colocado num dado momento em público, da delação premiada do cidadão que estava no dia a dia. Esse Cid, né? Eu cheguei a ver ele falando na imprensa que 99% do tempo das ações do Bolsonaro ele estava junto. Ele tinha participação. Então, o que nós temos que fazer agora? É ruim ver um processo paralisar o Supremo Tribunal? Não tem outra saída. A nossa causa é a causa da democracia. O Supremo Tribunal, repito, teve um papel fundamental na manutenção da estabilidade democrática do Estado Democrático de Direito. E agora tem que ter consequência. Tem que ter consequência, tem que ter o julgamento. Não precisa esperar. Por exemplo, se o Ministério Público Federal chegar à conclusão de que tem elementos suficientes para a denúncia poderá ser julgada rapidamente. Existem 5, pelo que o ministro Alexandre disse no dia do julgamento, existem 5 ex-comandantes da PM que estão presos. Estes, fatalmente, terão um julgamento mais rápido, porque quem está preso tem o direito de ser julgado mais rápido. O processo penal, o Poder Judiciário, tem um prazo diferente do jornalismo, tem um prazo diferente da angústia natural do cidadão que quer ver a normalidade democrática, quer mudar a página. Nós queremos que tudo isso seja investigado, tudo isso seja processado, dentro do devido processo legal, dando todas as garantias constitucionais a todos eles, para que nós possamos ter segurança jurídica de virar a página. Mas só podemos virar essa página depois que os julgamentos terminarem. Cacá, eu queria trazer uma pergunta aqui da nossa audiência. O Cláudio Colgo diz o seguinte: pergunta para o Cacá, por favor, se esse povo tem direito à redução de pena, porque alguns são réus primários. E aí, antes de você responder, Cacá, eu queria que a nossa produção colocasse aqui na tela a imagem dos 4 primeiros réus julgados aí pelos atos do 8 de janeiro. Então, a gente tem o Aécio Lúcio Costa Pereira, que não é o Aécio do PSDB, o Aécio da Sabesp, foi o primeiro, inclusive, a ser julgado, que vai ter que cumprir 17 anos de prisão. Enfim, já tem 10 boletins de ocorrência contra ele, de acordo com reportagem do Fantástico. A gente tem também, ao lado dele, o Tiago de Assis Matar, que a gente teve
uma formação de maioria, né, para 14 anos de prisão, segundo réu, por ataques golpistas também. E a gente tem o Matheus Lima de Carvalho Lázaro, já condenado também, que é bastante jovem, né? O Matheus tem 24 anos, foi condenado a 17 anos de prisão por envolvimento nos atos. E a gente tem o Moacir José dos Santos. Moacir José dos Santos, que se identifica, ele que é do Paraná, de Cascavel, ele é um dos 4 réus que responde ao processo em liberdade por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele se apresenta como autônomo, né? Tem um emprego aí de que ele se diz motorista de uma empresa de paisagismo em Cascavel. Então esse é o cenário que a gente tem aí, fazendo um panorama geral de quem são os 4 réus do 8 de janeiro. Então, Cacai, retomando a pergunta do Cláudio Colgo, eles têm o direito de redução de pena por ser réu primário em alguns casos? Olha, veja bem, essas sentenças que foram dadas individualizadas as penas para cada um, no momento em que o ministro dá a pena, ele já levou em consideração todas as hipóteses de aumento de pena e de diminuição de pena. Esses 17 anos são definitivos, não tem nem como recorrer. Na verdade, a imprensa está especulando que ainda pode recorrer dentro do próprio Supremo. Esse é um problema do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Se fosse lá em Patos, Chico, ia falar assim, só pode recorrer agora para o bispo, entendeu? Porque não tem recurso. O Supremo decidiu, no julgamento do mensalão, para que você tenha direito a embargos para ser julgado no plenário, você tem que ter 4 votos favoráveis. Até onde eu acompanhei, ninguém teve esses votos favoráveis. Essas penas que foram dadas, 17 anos, 15 anos, já foram levadas em considerações todas as atenuantes e todos os agravantes. Então, essa é a pena definitiva. Contra ela não há como recorrer. Por que diferença de pena? Outro dia eu ouvi uma discussão muito grande, causa incredulidade para o cidadão, um juiz ter condenado a 17 anos, o outro ter condenado apenas a 2 anos, e o ministro Barroso, se não me engano, ter condenado a 12 anos, alguma coisa assim. É porque, claro, as pessoas que não são advogados não têm obrigação de saber disso. Mas eles respondiam a várias penas, a vários processos, a vários tipos penais. Por exemplo, o Cássio condenou a 2 anos e pouco porque ele entendeu que não houve tentativa de golpe de Estado, que não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que não havia organização criminosa, e condenou por dano. A pena de dano ela é uma pena infinitamente menor. É assim que funciona. O ministro Barroso entendeu que poderia ter um bis in idem, ou seja, que na verdade não se poderia condenar pela abolição do Estado Democrático de Direito e pela tentativa de golpe de Estado, porque ele entende que esses 2 crimes, as ações são as mesmas. Então, ele condenou apenas num deles. Os demais ministros consideraram, na linha do voto do ministro Alexandre, que os crimes são independentes, a abolição e a tentativa de golpe, que ocorreu organização criminosa e que ocorreu dano. Então, você soma as penas. Então, essa pena, que cada um deles saiu de lá já com a pena cravada, essa pena já foram levadas em consideração tudo que podia levar. É uma pena que não terá mais recurso. Essas pessoas cumprirão um longo tempo de regime fechado. Eu, sinceramente, como advogado criminal, com formação humanista, eu acho que a cadeia tem que ser a última raça. Eu tenho horror à cadeia. O sistema penitenciário brasileiro é um sistema absolutamente falido. Quer dizer, essas pessoas vão sentir aquilo que os criminalistas chamam de um cheiro de cadeia, durante anos e anos. Eu até escrevo esse artigo que vai sair quinta-feira, dizendo que agora a direita, a ultradireita, ela é muito prática. Que esses todos que ainda serão condenados, que vão ser condenados vários deputados, vários senadores, militares de alto coturno, financiadores bilionários e provavelmente, que evidentemente, os maiores interessados, que são aqueles que detinham o poder. Essas pessoas podiam fazer um longo trabalho para melhorar o sistema penitenciário brasileiro, porque eles vão ser hóspedes durante anos do sistema penitenciário falido e medieval do Brasil. Essas penas são penas definitivas. Caio, mas não vão para a mesma cadeia, né? Se forem condenados os mandantes, militares, financiadores, políticos, não vão para a cadeia desses Zé Manés aí, não? Ou você acha que vai para o mesmo lugar? Mesmíssima cadeia. Mesmíssima cadeia. O que existe, isso é uma explicação interessante para fazer, viu, Chico? No Brasil, quem tem curso superior, enquanto não tem a pena definitiva, ele tem o direito de ter uma cela especial, que é o que é chamado.
aqueles que são militares, que trabalham no combate ostensivo à criminalidade, eles não vão para a cadeia daquelas pessoas que eles prenderam, sob pena de serem mortos. Existe um trabalho desse jeito. Mas veja bem, quem cumpriu pena pelo mensalão, por exemplo, que foram ex-ministros, empresários importantes, cumpriram pena na cadeia. Teve ex-ministros e empresários importantes que ficaram na papuda por muito tempo. Pode haver uma divisão interna por questões de administração penitenciária. Mas, assim, no momento em que a condenação transita em julgado, as pessoas vão cumprir pena nas cadeias. Eu até escrevi um artigo no início, lá para fevereiro, fui até criticado por alguns amigos de esquerda e tal, que eu achava que esses, vamos dizer assim, as pessoas que participaram da execução, mas que não tinham contato com essa alta direção do golpe, eles deveriam ter sido julgados pelo Supremo, porque essa é assim que diz o próprio plenário do Supremo Federal, mas deveriam ter ficado nas cadeias dos seus estados, até para não abarrotar a papuda e para facilitar que essas pessoas tenham acesso, por exemplo, às famílias. Porque o cidadão saiu lá do interior de Santa Catarina, do interior do Mato Grosso, veio para cá, está preso na papuda, a família não tem acesso nem a esse cidadão na cadeia. E tem um detalhe, Chico, eu li ainda agora, semana passada, que alguns deles, desde janeiro, não veem a família, porque a família é bolsonarista e não vacina. Se você não vacinar, você não pode entrar no sistema penitenciário. Você imagina, você não vacina contra a Covid. Então, essas pessoas não têm acesso às famílias. É tudo de uma gravidade ímpar, né? Aí a família não visitou por isso, porque eles são negacionistas, ninguém toma vacina, então não recebeu visita. Agora, Caio, o Bolsonaro, como arquiteto do golpe, mandante do golpe, ele iria, por ser militar, ele iria para um quartel ou para Papuda, Bangu, algum endereço desses aí? Uma vez julgado pelo Supremo. Se ele mantém a patente dele, se não cai a patente durante o processo, ele vai para um quartel ou para a Papuda? São momentos distintos, né? Enquanto estiver sofrendo, vamos falar em hipótese, para não usar o nome do ex-presidente Bolsonaro, para não parecer que aqui eu estou tentando, até tem defendido que ele não deveria ser preso agora, apenas depois de condenado definitivamente. O cidadão, ainda que tenha ocupado qualquer cargo que mereça, evidentemente, as honras de estilo, a partir do momento da condenação definitiva, ele vai cumprir pena num estabelecimento penal, numa penitenciária. É muito diferente, porque quando você tem... Por que essas pessoas que são presas enquanto respondem ao processo ficam muitas vezes em quartéis, ficam, assim como o advogado tem direito a uma prisão de sala especial, tudo isso há uma previsão até o julgamento definitivo. Julgou. E aí nós temos uma questão que é importante, que é o seguinte: o Lula ficou preso 580 dias, ficou numa cela da Polícia Federal. Que o Lula não tinha julgamento definitivo. O Lula nunca foi condenado definitivamente. O Lula hoje, ele é um homem inocente, porque no momento em que nós ganhamos a ADC 43, a presunção de inocência, que dizia, até então, que o Supremo tinha uma jurisprudência dizendo que podia recolher preso por causa da condenação em segunda instância, no momento que nós ganhamos, no outro dia, um juiz lá de Curitiba determinou a soltura, um juiz de primeiro grau, imediata dele, porque o Supremo tinha feito, a decisão do Supremo tinha feito o erga omnes. Então, veja bem, o Lula só ficou naquela cela da Polícia Federal porque ele nunca foi condenado definitivamente. Esses que forem condenados pelo Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em julgado, serão recolhidos ao sistema penitenciário comum. É assim que funciona. Agora, Cacá, quando deve acontecer o julgamento dessas pessoas, sejam financiadores, sejam autoridades que se omitiram ou que incentivaram? Quando é que isso deve acontecer? Até onde eu sei, existe denúncia contra aqueles comandantes da PM, que são pessoas de uma importância específica na organização, e se existe denúncia, esse julgamento vai se dar com alguma rapidez. Olha, eu sou advogado criminal. O Supremo conseguir fazer a instrução de processo em 8 meses para já levar
pessoas que participaram do 8 de janeiro é excepcional, porque o Supremo tem uma carga de trabalho enorme. Agora, nós ainda não temos sequer denúncia. O que é a denúncia? Vou explicar para a pessoa de forma bem leiga. É uma peça formal do Ministério Público, que é o dominus litis, só ele pode fazer, onde ele acusa o cidadão que participou disso aí, ou pelo crime de tentativa de golpe de Estado, dano, organização criminosa, o que ele quiser. Apresentada a denúncia, aí o Supremo vai decidir o recebimento. Teve o recebimento, virou réu. Virou réu, o passo seguinte é julgamento. Por enquanto, ainda não há, nós não temos denúncia contra os financiadores. Na verdade, nós não temos, até onde sei, sequer o ministro Alexandre que disse no relatório dele que está em andamento, de forma célere, as investigações. Ele citou o núcleo político, o núcleo de financiador e o núcleo que estaria do lado dos poderosos, daqueles que seriam os beneficiários. Então, eu tenho a impressão que, se já chegamos a esse ponto, nós devemos estar agora prestes a acontecer essas operações. Vai ter uma operação contra os financiadores, nós temos que chegar nos financiadores, que ali custou muito dinheiro. E depois que tiver a operação, aí você tem a rapidez numa série de procedimentos. Porque, veja bem, o Poder Judiciário ele é lento porque é necessário dar o devido processo legal e a ampla defesa. É bom que seja assim. Nós não podemos atropelar o sistema, porque temos ansiedade de ver essa página passada limpo, mas nós atropelarmos e não darmos às pessoas o amplo direito de defesa, o devido processo legal. É isso que sustenta a estabilidade democrática. Nós temos que ter essa certeza e essa noção. Nós não podemos, claro, todos nós já não aguentamos mais tanta instabilidade. Por outro lado, nós estamos tranquilos porque estamos vendo o caminhar normal do Poder Judiciário, que é tempo próprio, mas que está fazendo justiça, na minha visão. Cacai, rapidinho antes da gente encerrar, o papo está muito bom, muito esclarecedor. O Itajaci Machado pergunta o seguinte: e os golpistas generais vão ser presos? A CPI não trouxe nem para os depoimentos, é um levantamento uma ponderação importante aqui. Sim, boa pergunta. A CPI é um braço político do Congresso Nacional. O sinal tem uma força muito grande porque a Constituição diz que é um braço do Congresso Nacional com poderes inerentes ao Poder Judiciário. Mas é completamente diferente a postura de um Poder Judiciário independente, de um Ministério Público independente. Essa semana que vem agora vai sair o nome do novo Procurador-Geral da República, porque quem atua no Supremo Tribunal Federal, o Supremo já decidiu que lá é a competência para essas ações, é o Procurador-Geral da República. Ele pode até delegar para um mas sob a coordenação dele. Então, no meu ponto de vista, não há nenhuma diferença se o cidadão é general, da ativa, da reserva, porque se o presidente da República vai ser processado, por que não processar o general? Eu não vejo, espero, né? Eu não vejo como ter nenhum tipo de divisão. Muito diferente do que levar numa CPI. Eu entendo a pergunta, eu advoguei muito em CPI, estou advogando agora na CPI. Até essa CPI dos atos golpistas, entrei com mandado de segurança porque o presidente da CPI proibiu o exercício de trabalho de um fotógrafo que tirou uma fotografia lá, entrei com mandado de segurança, ganhei uma liminar no Supremo para que ele voltasse. Esse é um jogo democrático. Então, eu entendo que, em havendo a responsabilização, seja da ativa, seja da reserva, de pessoas que tinham interesse direto, tem 3 ou 4 nomes que estão aí muito citados como sendo pessoas que participavam efetivamente disso que o Anderson está dizendo aí, já com programação até de executar sumariamente o ex-presidente Lula. Veja bem a gravidade de tudo isso. Eu acho que nós teremos surpresas positivas, acho que o país está dentro de uma estabilidade democrática muito interessante. O Supremo Tribunal conseguiu enfrentar esse momento de turbilhão, dando estabilidade democrática. E também é óbvio, aquele Congresso cooptado que nós tínhamos no momento que o Executivo fascista não tinha nenhuma dúvida em cooptar de forma brutal parte do Congresso Nacional, hoje esse Congresso já vê os ares democráticos de forma diferente. Então eu tenho muita, não é nem esperança não, eu tenho muita certeza de que esses processos aí vão ter o ritmo normal, democrático, dentro da Constituição, com amplo respeito à legítima defesa, ao devido processo legal, mas ao final
com a comprovação, em havendo prova suficiente, e a farta prova, com a condenação de quem quer que tenha ousado tentar fazer a ditadura voltar para o Brasil. Grande Excelente. Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, você na segunda-feira é imprescindível, porque você nos ajuda a ter coragem para enfrentar o resto da semana. Entendeu? Ainda mais sendo positivo assim, né? Aí a gente começa. Não deixe de frequentar esse espaço que é seu às segundas-feiras. Pelo amor de Deus. Para dar um balanço do que está aí. Está nos acostumando mal. Uma alegria enorme para mim, uma honra. Volte sempre. Tá bom, Cacai. Brigadíssimo. Prazer estar Cacai, A obrigada. gente se vê. Tá bom. Abraço, querido. Tchau. Excelente. Então, olha, pelo menos Cacai, se o Cacai tá positivo, a gente pode ficar também. O cara tá um tom Não, de... o Cacai, eu acho que é o advogado mais... tem aquela coisa, não vai ser no tempo, não é no tempo da... mais demandado desse. Não é no tempo da cerveja gelada, nem da champanhe que a gente guardou lá. Não é nesse tempo. E nem da ansiedade das pessoas para verem a justiça ser feita, né? É no outro tempo. Exato. Depois a gente da pergunta justiça. isso pro Cacai outra Exato. vez que eu estiver no ar, mas já foi perguntado ele. Escuta, e o Jair já te procurou para ser advogado dele? Mas já, né? Foi? Foi, já procurou. Bolsonaro procurou o Cacai, pediu, o Cacai ia ao Palácio. Se eu tivesse enrolado como o Bolsonaro, eu teria procurado o Cacai também. Ele procurou o Cacai é um vitorioso em causa na justiça, e falou, precisava, ele falou, pois não, presidente, o que é que o senhor deseja? Não, você gostaria de ter o seu trabalho. O Cacai falou assim, infelizmente não vai ser possível. Aí o Bolsonaro disse assim, mas por quê? Ele falou, eu prefiro não falar. Depois ele disse assim, pois é porque acho que é o Ariano Suassuna que falou, né? Tem certas verdades, se você dizer na cara, vira ofensa, então é melhor você ficar calado. Eu não vou poder. Falando em coisas que são ditas, em verdades que são ditas, né? A gente pode trazer uma cena que foi bastante inusitada, né, na internet, viralizou bastante. Que bacana. Mas antes, eu vou trazer informação também, tipo, sabe, para você comentar. Por quê? Um vídeo do vice-presidente agora, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, viralizou bastante. Nesse fim de semana ele fez uma homenagem ao senhor Miyagi, personagem do filme Karate Kid, mas isso porque o presidente Lula, neste momento, está em Nova York, abre amanhã a Assembleia Geral da ONU, essa é a 14ª, inclusive, viagem internacional do Lula em 9 meses, uma viagem a cada 20 dias, com cirurgia no quadril também aí prevista, não está fácil a vida do presidente Lula também não, viu? Vou te falar. Mas quem está curtindo muito, né, Chico Sá, quem está se divertindo desde que foi eleito é Geraldo Alckmin. Acho que desde a campanha. Desde a campanha. Eu estive na campanha com ele. Ele estava com uma alegria. Ele estava com alegria. Eu falei, você governador, teve um palanque ali. por que você não veio antes pro lado do Lula? Ia ser muito mais divertido. Camarada Alckmin, meu Deus do céu, tá animando, tá animado. E é um cidadão muito correto, extremamente correto. Pois e aí ele fez homenagem a jovens brasileiros, né, campeões de uma competição de karatê. Como é que foi essa história aí, Chico? Nós vamos ver o vídeo? Acho que vamos ver o vídeo, né, por favor. Para o pessoal poder entender do que a gente está falando, da experiência única. Estamos falando. Vamos para Karate Kid agora, senhores. Lembrem-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi em Karate Kid. A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar. Não, esse final para mim... esse Alckmin que está passeando, né? Isso aqui é o símbolo aí do... do seu Miyagi. Seu Miyagi que é o mestre, né? Que ele é o mestre do Karate Kid, ele é quem traz a filosofia, digamos assim, do filme, do Karate Kid. Bom, eu não tinha visto o Karate Kid, ignorante disso, e a minha mulher ontem estava vendo isso e falou comigo assim, mas que diabo é isso? Eu falei, não sei. Mas é uma montagem, o Alckmin fazendo isso, isso aí é verdade. Agora, por que é de verdade, não. E ele cumpre a dupla missão, né? De ministro do desenvolvimento e da indústria e comércio e na presidência da República. Você contando 14 dias, no mínimo 2 dias de viagem, ele já é presidente pelo menos um mês.
Então, ele está curtindo essa missão e eu creio que é uma confiança extremada, né, Chico? Discreto. O presidente Lula tem uma confiança enorme nele. Sim. E hora nenhuma, Chico, ele dá sequer, porque tem a imprensa vai toda em cima dele ali, querendo pelo menos aquela pequena maldade ou aquela pequena ponta de intriga. Não tem, não. Não tem. Ele é de uma lealdade absoluta. Hora nenhuma você tem sequer, porque ele é de outro partido. Se está em plena conversa de reforma administrativa, por exemplo. A imprensa vai lá para catar uma manchete ali, não sai. Mantém fidelidade total. A imprensa pergunta, por exemplo, um tema que é complicado para o histórico do Alckmin, sobre juro do Banco Central. Lula está certo. Então, em hora nenhuma ele cai em nenhuma pegadinha, digamos assim, de repórter, mantém uma fidelidade e com humor. Então, aquela história, Chico, pode sepultar de vez. Ô, querido Macaco Simão, você criou essa coisa maravilhosa do picolé de chuchu, pode sepultar. Acabou o picolé de chuchu. Agora é no mínimo um sorvete de pistache. Não, mas eu estou dizendo... Desculpa, Chico, o Eduardo Moreira plantou uma sementinha boa hoje de manhã, né? Dizendo, olha, prestem atenção, porque Geraldo Alckmin é um candidato muito competitivo para 2026. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele não se coloca nessa posição. E não vai se colocar. O que é mais sábio ainda, né? O Geraldo Alckmin não é homem de entrar nisso aí e falar, agora eu vou disputar. Sincero e honestamente, ele não... Eu conheço um pouco de Geraldo Alckmin. Sim. Ele não é um cara com essas... Ele não vai para esse jogo, né? Não vai. Ele não vai botar a cara... Não vai. Até porque agora, pode queimar, né? Se necessário for, ele comparece. Como ele foi candidato do PSDB, é porque o partido escolhia. Eu nunca vi ele se lançar e falar assim, eu quero. Agora, quando dá a missão, aí ele vai... Agora, imagina a inveja do João Dória, por exemplo, que quis queimá-lo, tirar do jogo político aqui em São Paulo, aprontou para cima do camarada Geraldo. Hoje o Dória está eliminado do jogo, não está definitivo, porque não tem nada definitivo em política. Mas está... Aécio Neves, esses caras todos do PSDB. Aécio Neves também. Os caciques todos do PSDB. E está aí e ele continua. O Geraldo, Miyagi, Alckmin, brilhando em Brasília. E pode ser uma alternativa aos nomes de Flávio Dino e Fernando Haddad, que são nomes que têm sido ventilados bastante como preferências até do PT. Mas não tenham dúvida, o presidente Lula escolheu Alckmin como vice, conversando com outras pessoas, mas com a plena consciência que se ele tivesse que se afastar por qualquer motivo, o país estaria entregue a alguém sério. E que cumpriria a proposta dele. Ele tem, no Rio Grande do Sul, foi o Alckmin que foi, assim, ele tem cumprido uma coisa de um vice de luxo, não é um vice, ele tem dividido. Ele tem dividido com o Lula a missão. E sempre puxar o foco para si. Sempre puxar. E assim, o cenário, quando sai o Lula, fica o Alckmin, fica numa altura interessante. É um grande representante, não é um... Embora sejam posições políticas diferentes, né, mas está para Lula, assim como estava o vice de Fernando Henrique, o Marco Antônio Maciel. Marco Maciel era discreto nessa. E com estatura política, com estatura política e discreto. Você não ouvia o Marco Maciel querer aparecer em nada, cumprindo o seu papel. E tem trabalhado, viu? Você vê ele em reunião de Fiesp, você vê em reunião com o empresário, essa parte toda que ele cuida há muito de São Paulo, né? Ele que segura a onda. O senhor Miyagi se sentiu homenageado nessa parada. Muito bom. Só para não deixar de fazer o advogado do diabo, né? Sim. Porque aqui na nossa audiência as pessoas senão sempre colocam... né? Exato. Colocam aqui as ponderações delas também. Aí eu estou sempre de olho aqui no nosso chat. A Gladys Fleshman disse, esse é o Alckmin de agora, é bom conhecê-lo quando governador. Eu conheci muito bem. Assim, por isso que eu estou comentando dessa forma. Exatamente. Porque era outro governador, infinitamente conservador. Por isso que eu estou admirando o fato dele ter mantido a fidelidade diante das perguntas dos repórteres. Por quê? Porque o Alckmin que eu conhecia é um Alckmin conservador, mais ali do centro-direita. Então, estamos elogiando a mudança de postura. Isso aí. E muita gente também dizendo para ficar de olhos bem abertos, que não pode ser um novo Temer. Vamos aprender a separar o joio do trigo, diz o Ricardo Costa. Exige olhos bem abertos, né? Claro. Porque as pessoas mudam, e as pessoas mudam, evoluem, crescem, não é? Vamos embora então, né, minha gente? Que por hoje
Já estamos já batemos o sininho em cima da linha, exatamente. A gente começou a semana aqui estourando, falando com o Cacá e conversando com o Guga Noblar sobre tudo que espera a gente essa semana, julgamento do 8 de janeiro, tem celular de Anderson Torres e a gente continua, claro, de olho em tudo isso nessa semana. A gente tem, antes de encerrar, vale sempre a pena chamar no final, né, palestra de Monja Coin, gratuita, com Eduardo Moreira, como vencer a ansiedade e o estresse. Essa é pra mim, hein, gente? Para todos nós. É pra todos nós, A gente vive em São Paulo. Para todo mundo que nos acompanha também, eu aposto. Todo mundo correndo, né? Tem que... Não tem como. Então anota, 28 de setembro, 8 horas da noite. Inscreva-se em icl.com.br/N2. E já que é segunda-feira, eu lembro também, para você que é amante do direito, a gente conversou com o Cacá hoje, amanhã também tem Caleidoscópio Jurídico com Valber Agna e também a Flávia Giannini, às 5 horas da tarde. Também tem entrevista com o professor e pesquisador João Maurício Adeodato, para todo mundo que quiser entrar mais profundamente aí nas discussões do direito. E agora a gente fica, claro, com Robertinha Garcia, César Calejon, Robertinha que esteve aqui, inclusive semana passada, segurando aqui os dias que eu fiquei com o Covid, Robertinha, William De Luca, também a Vivi, um beijo para você especial. Robertinha e César entrevistam a Ingrid Gerolinti, que é psicanalista, socióloga e documentarista. A partir de agora você acompanha, então. Boa noite, boa semana, Chico Sástico Pinheiro. Boa noite. Obrigada pelo retorno. Vou dar um beijo para uma espectadora especial do programa. Minha mãe aniversaria hoje. Parabéns. Dona Maria do Socorro, te amo. Beijo, Dona Maria do Socorro. Dona Maria do Socorro, viva, salve. Um beijo de todos nós aqui, da mesa, da produção, todo mundo. Felicitações. Boa semana para todo mundo. Beijo para Azevedo também. Até mais, gente. Monja Coin tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa no Brasil. As armas que Monja Coin tem, os ensinamentos budistas e o amor. No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, ela vai dar uma palestra aberta e gratuita para todo mundo que faz parte da comunidade do ICL. Para você participar, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, em poucos segundos, você vai estar inscrito. Clique agora, se inscreva e vamos participar dessa aula sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Todos precisamos desses ensinamentos. Até lá! Olá, eu sou Suzy Pisa, sou filósofa, sou mestre e doutora pela Unicamp, sou professora da Universidade Federal do ABC, gravei um curso para o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que está disponível na plataforma para vocês, sobre um dos pensadores mais relevantes do Ocidente, Michel Foucault, um pensador extremamente inquietante, que é utilizado e mencionado, citado com uma frequência impressionante, né? Praticamente todo mundo que estuda as ciências humanas passa por esse filósofo. Eu procurei criar um curso que apresentasse textos básicos do Foucault, como História da Sexualidade, História da Loucura, Vigiar e Punir, A Ordem do Discurso, mas ao mesmo tempo mostrasse um pouco do modo de operação deste filósofo, tentando mostrar como que saber e poder e discurso vão se articulando nesses textos e como que essas teses Foucaultianas elas são tão importantes para ensinar a gente a pensar, a produzir conhecimento sobre as sociedades contemporâneas. Esse curso ele tem como título Michel Foucault, Abrindo a Caixa de Ferramentas. Ele tem um caráter metodológico, né, de mostrar um pouco o modo de operação deste filósofo. E ao longo das aulas, além de apresentar alguns fragmentos de textos, a gente foi tensionando esse filósofo, questionando esse filósofo para pensar um pouco nas nossas próprias questões. Convido vocês a conhecer esse trabalho. Cada aula tem indicação de textos, para aqueles que não estão familiarizados com essa filosofia, certamente vocês vão encontrar ali um começo, e aqueles que já estão familiarizados um pouco com Foucault, certamente tem muitas teses interessantes para aprofundamento. Além do meu curso, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL, cursos com grandes professores, com grandes professoras, com grandes intelectuais do Brasil. Tenho certeza que ao acessar a plataforma vocês terão um leque gigantesco de formação continuada aí para vocês realizarem.